Vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje, 24 de fevereiro de 2024, 2025, 18h32 minutos. Vamos dar início aí à apresentação de TCC de Edivaldo Moreira Lemos Júnior, cujo título é um assistente de atendimento aos usuários do sistema de certificados do IFBA, né, Campo Vitória da Conquista. Edivaldo tem aí de 20 a 40 minutinhos para apresentar. Edivaldo, tá com a palavra, boa sorte. Obrigado, boa noite. Boa noite, Pablo, Edjan, Luiz. Bem, eu sou Edivaldo, eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, o qual tem o título de Assistente de Atendimento aos Usuários do Sistema de Certificado do IFBA, Campus de Vitória da Conquista, o qual eu tive como orientador o professor Pablo Freire Matos. Bem, aqui uma breve agenda, né? Uma introdução. Na introdução, vai abordar o tema chatbot, que está sendo usado, já vem usado de muito tempo, mas parece que está na moda agora, né, ultimamente. Fazer uma análise de como está o uso no mercado e se realmente vale a pena o uso de chatbots ou não. De seguida, academicamente falando, os trabalhos correlatos, que são trabalhos que são similares a esse trabalho, né? Eu posso ter uma abordagem, pelo menos a mesma abordagem que tratando de chatbots. A fundamentação do trabalho, eu vou falar sobre as tecnologias usadas, como empregá-las no uso de chatbot. A proposta do trabalho, o que ele vai a proposta, o que realmente ele propõe, né? Que é a certificação, interagir com o sistema certificado, e as considerações finais. Bem, vamos fazer uma explanação sobre chatbots, né? Atualmente, a tecnologia mais procurada para uma interação automatizada com usuários de serviços é o uso de assistentes digitais ou robôs de atendimento, nada mais são do que chatbots. Segundo o mapa do ecossistema brasileiro de bots, que é uma revista que acompanha anualmente esse mercado de chatbots, a adoção desse tipo de tecnologia no Brasil vem crescendo significativamente para diversas finalidades. E aí, esse mesmo panorama, Paiva diz o seguinte, na pesquisa da revista lá. Nos dados de 2020, então, 65% das empresas criadoras de chatbot, elas explanaram, informaram que o uso de chatbot era, 65%, era para atendimento a cliente, 11% outras finalidades, e vendas com 6%, e aí a gente tem o uso de marketing, cobrança, enfim, variado. No ano de 2023, já tem continua com atendimento ao cliente, os chatbots são muito úteis para atendimento ao cliente, com 64%, vendas com 11%, e aí eu tenho essa tabela aqui do lado, que ela dá uma explanação melhor, tem uma visão melhor dessas mudanças de dados, né? Então, o atendimento ao cliente teve uma ligeira queda, mas quase que significante de 1,54%, continua predominantemente para o uso nesse segmento. Eu tenho aqui, para venda, sim, venda teve um aumento do uso de chatbots, teve um aumento considerável, né, de 83%. Continua usando o marketing, teve essas variações, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Eita. Ainda sobre o bot, eu não sei o que aconteceu aqui com a imagem, mas tem esses gráficos bons. Eu acho que eu vou poder mostrar por aqui. Eu tenho aqui a informação do gráfico de 2023, né, de uso de motores de chatbot, o qual eu tenho os chatbots que usam a tecnologia PLN, que é o processamento de linguagem natural. Então, dos fabricantes de chatbots, 48% usam motor próprio, que é isso aqui. 15% usam sistemas motores variados, né, conforme a demanda do cliente. Para 2024, continua, na verdade, teve um aumento, né, com o uso de motor próprio. Aparece também aqui com motores terceirizados, que é o serviço da Google, né, com o Dataflow. A Amazon também aparece aqui com a sua tecnologia de chatbot. E isso reforça que o uso tem crescido cada vez mais de chatbots com a linguagem de PLN. E agora, mais recentemente, com a linguagem, com a tecnologia de LLM,
que é o Large Language Model, que teve o boom aí, né? E recentemente, com essa tecnologia, é possível que os chatbots tenham uma interação melhor com a linguagem, com o tratamento da linguagem, mais próxima da linguagem humana, e com a OpenAI, começa a ser dominando o mercado com 68%. Depois vem a Meta, com 10%, que ela tem a mesma tecnologia, e variando aí entre outros fabricantes também. Eu acho que aconteceu alguma coisa aí, Parou Pablo. de apresentar o slide. Parou. Não sei o que aconteceu. Partilha de novo. Oi. Pronto. Falta compartilhar. Tá sem áudio, viu, Edivaldo? Oh, desculpa. Pronto. Agora tá ouvindo? Isso. Então, eu parei aqui, eu vou continuar. Bom, então, dando continuidade, a gente viu lá um panorama sobre o uso no mercado, né? Com os gráficos e as demandas de mercado, na verdade. Então, temos a necessidade de implantação de um chatbot para o sistema de certificado do IFBA, Campus Vitória da Conquista, para atender a numerosa comunidade de usuários da instituição. O sistema de certificação de chatbot, espera só um momento, deixa eu cancelar aqui, do sistema de certificado, ele foi implantado em 2017, possui mais de 3 mil usuários e em 74 eventos, com aproximadamente 9 mil certificados. E aí, se tem uma demanda maior de uso do sistema, é possível que apareça problemas, esses problemas são relacionados a demandas. Então, tem também a falta de recurso humano para atender as demandas dos usuários do sistema, né, que à medida que vai aumentando o usuário, vão aparecendo mais demandas. O número crescente de eventos participantes gerando maior demanda de atendimento. Eu tenho um dado aqui, esse gráfico mostra que em 2018, o sistema ele possuía 1.829 participantes, com 42 eventos. Isso logo um ano depois do seu lançamento. Para 2024, eu tenho 3.275 participantes e 74 eventos. Então, teve uma demanda, um crescimento vertiginoso, né? Vertiginoso. E observe que nesse meio tempo aqui, a gente teve também um período como fala, o período lá da Covid, né? Então, não teve tantos eventos assim. Mesmo assim, tem um crescimento exponencial. Ainda sobre as demandas, então, se tem esses problemas, tem as demandas, e aí o bot, ele é preparado para atender alguma dessas demandas. Como, por exemplo, o participante não está cadastrado na base de dados, o cadastro está cadastrado, mas informou o CPF ou data de nascimento errados. Ele também pode estar cadastrado correto, com seus dados corretos, mas não tem nenhum certificado no evento, não aparece certificado para algum evento que ele fez, que ele participou. E, na prática, tem aqui essas demandas, né, essas solicitações de demanda, na verdade. Tem um e-mail aqui de um usuário do sistema, de um participante, que ele diz que participou todos os dias da WCAT 2023, mas o certificado dele não está aparecendo para um determinado minicurso. A outra dúvida dele é que ele quer alterar, na verdade, o pedido, a solicitação dele, ele quer alterar o e-mail dele. Então, isso aqui o bot pode ajudar. Ainda nas demandas, essas imagens aqui foram retiradas do grupo de chat, né? Então, tem o pessoal lá pedindo. Um fala que não está aparecendo, outro que, na verdade, fala que não está aparecendo o certificado dele, mais um diz que está com o mesmo problema, e o terceiro também. Então, isso reforça o uso do chatbot para interagir com o usuário e administrador do sistema.
Bom, depois dessa explanação toda de mercado, essa introdução ligeira, a gente tem aqui uma tabela dos trabalhos correlatos, ao qual o trabalho proposto aqui é de atendimento automatizado, como os outros, exceto o de Correio, que na verdade ele fez uma análise dos demais trabalhos, uma revisão de chatbots. O trabalho proposto aqui, do chatbot, ele é híbrido, então, ou seja, ele atende duas tecnologias que a gente vai ver mais à frente, e ele não possui avaliação de usuários, assim como o trabalho de Guidini, porque no nosso caso aqui, o chat funciona, mas porém ainda não está implantado no sistema para uso geral, né, para a comunidade. Esses outros trabalhos aqui, todos eles são trabalhos também de chatbots para atender, para fazer algum tipo de atendimento, prestar algum tipo de serviço. A maioria deles, exceto de Correio, acho que é assim que pronuncia, Correio, eles são do tipo regras estabelecidas, né, os chatbots estáticos, estabelecendo regras. O do nosso é híbrido, né, como eu disse, então ele vai estabelecer regras estáticas, mas também a tecnologia PLN, que é o processamento de linguagem natural, e ele vai aprender, na verdade, com isso. Bom, e a fundamentação do trabalho consiste em falar sobre o chatbot. Segundo o Miclose, é um software que aceita a linguagem natural como entrada e gera a linguagem natural como saída, engajando-se em uma conversa. Espanhol diz que através dos chatbots é possível um contato primário com IA, que é cada vez mais implementado em sistemas de interação. No final das contas, um chatbot, os chatbots são algoritmos de computador programados para dialogar com usuários. Aí eu tenho tipos de chatbots, basicamente são 3. Eu tenho um baseado em regras estáticas, que é o mais básico, o mais simples. Ele tem 2 módulos, na verdade um módulo em base de dados, o chatbot baseado no interface, que é onde o usuário vai fazer a sua solicitação, ele vai numa base de dados lá com tudo pré-definido e traz a resposta, uma consulta a resposta. Esse tipo aqui é muito empregado, principalmente em serviços de atendimento ao atendimento técnico, suporte técnico, por exemplo, que é bem restrito. O tipo 2, que é o implementado com inteligência artificial, então esse já tem mais um módulo de PLN, né, é o processamento de linguagem natural. Tem uma interface, o chatbot, ele vai se comunicar com o motor do processamento de linguagem natural, que vai para a base de dados, retorna o que a resposta mais próxima e devolve para o usuário. O terceiro é o híbrido. Então, o híbrido, ele faz a mesma coisa que o anterior, mas ele tem também a possibilidade de ter um contato direto com a base de dados, como o primeiro caso. Então, sem passar pelo motor de PLN. Ele vai direto lá numa base de dados de regras estáticas, né? Construto que tem e já traz a resposta é isso e nada mais. Os chatbots também podem ser classificados quanto ao domínio, que é o serviço prestado. A gente viu lá atrás, através daqueles gráficos, que o domínio pode ser a implementação com atendimento ao cliente, como vendas, enfim, algum tipo de suporte. E dentro do domínio eu tenho os objetivos principais, mesmo que seja do mesmo domínio, mas cada um estabelece o seu chatbot obedecendo o processamento de entrada e o método de geração de respostas. Se torna mais objetivo. Bom, falando em chatbot, falando em inteligência artificial, então vale a pena a gente entender um pouquinho como se dá a inteligência artificial nos chatbots. Então, ela é um desenvolvimento de algoritmos para tarefas cognitivas, armazenamento e aplicação de conhecimento, aprendizado contínuo por meio de experiência. Nesse fluxo aqui, que é essa imagem, a gente tem aqui, como disse, mais ou menos como funciona a inteligência artificial nesse contexto. Então, eu tenho uma primeira camada, que é essa maior aqui, esse escuro, que é a inteligência artificial, e ela tem alguns conectores aqui que eu posso, que simula, na verdade, a inteligência humana. Então, através do raciocínio, do processamento de linguagem natural do PLN e do planejamento. Uma outra camada, que é uma camada intermediária, que é o aprendizado de máquina. E, de fato, que é a última camada, que é o
dentro da aprendizagem de máquina, a gente tem aqui o aprendizado que pode ser supervisionado, pode ser uma aprendizagem não supervisionada, aprendizagem por reforço ou aprendizagem profunda. E aí aqui, através dessa última camada aqui, né, que é mais interna, que é a mágica que acontece da inteligência artificial. A aprendizagem supervisionada é aquela que que eu pego o dado, e como, por exemplo, um e-mail de spam, um dado supervisionado, por exemplo, ele tem um resultado e pode ser usado também na classificação de e-mails, e ele ser caracterizado como spam ou como não spam. Ele vai rotular os dados. A aprendizagem não supervisionada não tem uma rotulação explícita dos dados. A aprendizagem por reforço, ele vai ter o treinamento dele e vai usar mais ou menos como treinamento para carros autônomos, por exemplo, né? Através de tentativas e erros. Já a aprendizagem profunda, que usa redes neurais, essa é mais complexa, ela também usa, e é usado hoje na prática, como reconhecimento facial. E aí, através disso tudo, toda essa interação de aprendizagem de máquina, tem na literatura, e aí que vai se dar o que a gente chama de inteligência artificial. Ainda no contexto de inteligência de aprendizagem de máquina, segundo Hurwitz, é uma forma de IA que permite que um sistema aprenda com os dados, não necessita de programação escrita. Ou seja, à medida que vai aprendendo, com os dados lá, vai deixando de ter uma programação inicial, e depois ele vai dando continuidade e aprendendo só através dos dados. Bom, processamento de linguagem natural. Então, nos chatbots, para criar um chatbot, e para que ele tenha uma interação linguística, vamos dizer assim, eu tenho esse fluxo aqui, e nesse fluxo eu tenho a entrada do texto, o texto, a tokenização, as análises léxica, sintática, semântica, pragmática, e depois tem o resultado. Na tokenização, ele vai pegar o texto e vai quebrar esse texto em partes. A análise léxica, ele vai pegar toda essa parte do texto que ele quebrou aqui, ele vai retirar das palavras a ponto, espaço, coisas desse tipo, né? Ele vai identificar verbos, ele vai identificar artigos, e depois passa para análise sintática. A sintática, ele vai pegar toda essa parte aqui, todas essas palavras que vem da léxica, e criar uma estrutura de árvore, que passa para análise semântica, que vai analisar se faz sentido o texto. Então, por exemplo, se tem uma frase lá que a bola chutou o menino, na verdade a bola não chuta o menino, ele vai entender que é o menino que chutou a bola. Então, ele vai trabalhar nesse sentido. Passa para a análise pragmática, que é o contexto do discurso. Então, se eu estou no discurso, ele vai entender, através dos textos, se eu estou num contexto de economia, por exemplo, estou falando de economia, estou falando de futebol, coisas assim. E, por último, trazer o significado pretendido. Bom, e aí vem a criação do chatbot. A biblioteca utilizada aqui de chatbots, que é a Chatterbot, ela segue o padrão de criação de chatbots, né? E ela foi projetada especificamente para gerar chatbots. Ela usa seleção de algoritmos de aprendizagem de máquina para fabricar respostas variadas de acordo com suas solicitações. Então, em suma, é o seguinte: tem a entrada de dados, o chatbot vai processar essa entrada de dados, vai mandar para os seus adaptadores lógicos, né? Pega essa instrução de entrada, manda para os adaptadores lógicos. Aqui eu tenho 2 adaptadores lógicos, né? Adaptador lógico 1, adaptador lógico 2, poderia ter mais. Esses adaptadores lógicos, eles vão na base de dados, vão pesquisar esse texto, essa entrada de texto,
vê o que está mais próximo possível da resposta, devolve, retorna a resposta do adaptador lógico que gerou o maior valor de confiança para o resultado. Então, dos adaptadores, o que estiver mais próximo, o chatbot vai processar e enviar e devolver essa resposta para o usuário. E aqui eu tenho um diagrama de blocos de uso geral de chatbots. Né? Então, eu tenho o usuário administrador, como esse primeiro bloco aqui, um chatbot, um módulo de chatbot, que é a interface, um motor de PLN, de aprendizado de máquina, que consulta a base de dados, que pode ser estático, de conhecimento já criado por ela mesma à medida do uso. Então, o usuário não necessariamente quer dizer um usuário humano, pode ser um outro robô, inclusive. Então, ele vai fazer uma solicitação através da interface. Se for um robô, talvez ele nem precise dessa interface visual, mas vai ser uma interface de alguma outra forma. E o robô, o chatbot, ele vai enviar para o PLN, o motor de PLN, que vai buscar na base de dados a resposta mais próxima e devolver, fazer o caminho inverso, devolver para o chatbot que devolve para o usuário. Como aqui é um exemplo híbrido, ele pode também ir direto para a base de dados. O chatbot ele pode pular a parte de aprendizagem de máquina e ir direto na base de dados, fazer a consulta dele e devolver para o usuário. Esse aqui é um módulo de uso geral, um diagrama de uso geral da tecnologia de chatbot. E aí, passando por toda a fundamentação, os trabalhos e correlatos, vamos para o estudo de caso, que é o sistema de certificados. Né? Então, essa é a tela principal do sistema de certificados, do dashboard. Quando o usuário acessa e loga, ele vai ter acesso a essa tela. Como não é o foco do nosso trabalho, o sistema em si, sim o chatbot. Essa tela está disponível nesse endereço. Então, a ideia é que quando o usuário acessar essa tela, em seguida, quando o chatbot estiver implementado, vai aparecer um ícone, um botãozinho aqui, que ele pode acionar o assistente. Chatbot, o assistente. À medida que ele clicar aqui, vai acioná-lo e o usuário vai poder fazer interação com o chatbot. Bom, quando ele clicar naquele botão lá, que é esse aqui, ele vai aparecer uma tela próxima a isso aqui, que essa tela foi copiada lá do chatbot mesmo, ao qual é a tela principal do chatbot, que eu tenho uma seção de boas-vindas, um espaço para interação com o chat, que aqui é onde o usuário vai digitar as mensagens, botões personalizados, isso aqui é importante, porque esses 3 botões aqui são botões baseados em funções que o usuário normalmente usa, que a gente viu lá atrás. Então, por exemplo, você quer verificar o cadastro dele, se ele está cadastrado com alguns dados incorretos, por exemplo, o certificado não está aparecendo. Então, ao invés dele interagir aqui, já vai direto nos botões e já facilita mais para o usuário. Essa outra tela aqui já é uma tela de interação com o usuário. Então, onde a mensagem do bot fica do lado esquerdo, a mensagem do usuário do lado direito. E, dependendo da interação, caso haja necessidade, ele vai habilitar esses botões aqui embaixo, né? Que é uma seção para anexar documentos para enviar o administrador do sistema, né? Caso necessário, esses botões normalmente ficam ocultos, caso necessário, ele vai habilitar e enviar o arquivo. Bom, e aí a proposta do trabalho, a gente tem aqui a arquitetura do chatbot, essa arquitetura que já é específica do chatbot, bem parecida com aquela de uso geral que a gente viu para a criação de chatbots. Aqui eu tenho um módulo de front-end, que usa a tecnologia, a linguagem JavaScript e HTML. O back-end foi escrito em Python. O motor do PLN, que é o aprendizado de máquina, utilizando o Chatterbot. Os conectores aqui para a base de dados, né? E também para a base de dados que é estática. Tem a estática com as funções e tem as de treinamento. Ele também pode interagir direto com o PLN, na parte estática e na parte de aprendizagem de máquina. Aqui o diagrama de caso, o diagrama de sequência, que explana passo a passo o que o usuário vai fazer, né? O sistema faz. Então, inicialmente, o usuário entra com a informação, com a entrada de dados, o chatbot vai processar, vai comparar com o que tem no banco de dados, né, através do PLN,
através da PLN, vai buscar lá no banco de dados do chatbot, vai devolver essa resposta para o chatbot, o PLN devolve para o chatbot, que em seguida o chatbot devolve para o usuário e também, se houver necessidade, que é o caso que a gente viu lá atrás de envio de e-mail, de documento, ele pode mandar também para o administrador do sistema. Os casos de uso, né? Os 3 casos de uso possíveis e pré-determinados, que é o usuário faz uma solicitação, possui cadastro, por exemplo, se ele não possui o cadastro, vai informar os dados, ele vai entrar com os dados, esses dados serão coletados para depois serem enviados ao administrador. A opção 2 é a mesma, parecida, né? Vai coletar os dados, vai informar que dados incompletos, vai coletar alguns dados e vai enviar também para o administrador. E a terceira opção, idem, que é o caso de o usuário não ter certificado, participou de um evento, está lá com toda a sua informação, mas não foi gerado certificado. Então, ele vai informar os dados do usuário, do evento, e também coletados e enviados para o administrador. No caso aqui específico da opção 1, então, como já foi dito, né, ele vai enviar informações ao usuário, de administrador do sistema, depois da coleta de CPF, data de nascimento, nome completo, e-mail, esses dados pessoais. Aqui é possível a gente ver uma animação do sistema funcionando. Ele vai escolher a opção 1, vai pedir o CPF. Pede a data de nascimento. E informa aqui que a data de nascimento passa tão rápido que nem dá para ver. Né? Nesse caso aqui, não coincide, né? Por questão de segurança. Bom, está continuando aqui, que já é a parte híbrida. O usuário digita alguma coisa que não está aqui pré-estabelecido e ele vai ser através do PLN também e vai retornar a resposta, né? No caso aqui, papo. Ele vai ficar repetindo aí, vamos para o caso 2. Aqui, o participante com dados incompletos. O participante está cadastrado, mas informou o CPF ou data de nascimento errado. O usuário deve informar os dados complementares, inclusive o documento de identificação. A gente também tem uma animação aqui. Esse caso aqui, ele é maior, ele coleta os dados, de fato. Então, vou sempre entrar com o CPF, data de nascimento, até por questão de segurança. A data de nascimento não corresponde ao CPF, né? Então ele vai perguntar se o usuário quer informar os dados para atualização, sim ou não. A resposta foi sim, ele vai fazer a coleta dos dados, né? O CPF, data de nascimento, os dados pertinentes ao usuário. Então, RG, telefone, depois acho que e-mail. Bom, aqui ele vai habilitar as opções de e-mail para anexar um arquivo, né? Vai selecionar o arquivo, anexa e envia. Esse envio, a resposta dele pode demorar um pouquinho, que depende do tamanho do arquivo, velocidade de internet, coisa desse tipo. Mas aqui ele já enviou, disse que enviou, mas como é uma GIF, ele retorna aqui rápido, mas ele informou que enviou o e-mail. Eu cliquei várias vezes. O caso 3 é a mesma coisa, né? Também tem o GIF. É o caso do usuário está cadastrado, mas ele precisa do certificado, não aparece. Também, escolhi a opção 3 lá, informar o CPF dele. Esse aqui é um caso de alguém que está na base de dados que eu sei que não tem certificado, né? São dados fictícios, então, como não tem, ele vai coletar essas informações. Pede e-mail e depois pede para anexar um arquivo também.
Bom, anexa o arquivo e envia. Bom, envia o arquivo, e aqui ele dá um loop, ele no GIF começa de novo. Mas ele manda mensagem, ele informa que o arquivo foi enviado. Bom, então a gente viu o bot lá funcionando, né, com as suas principais funções. Aqui tem o código-fonte dele, parte do código-fonte, na verdade, de interação, que eu acho importantíssimo, que é a interação, a junção melhor dizendo, a integração do back-end com o front-end. Então, dentro do código Python, quando ele é inicializado, inicia-se o chatbot, eu tenho uma rota aqui para ele criar, para ele renderizar o front-end, né, que é esse arquivo HTML. Lá de dentro do front-end, aqui o código, eu peguei só a parte que ele vai chamar o JavaScript. Dentro do JavaScript, no front-end do JavaScript, ele vai trabalhar aqui a mensagem. Então, aqui ele faz toda a interação do usuário. Vai receber a mensagem do usuário, nesse caso aqui, ele vai ver se tem tags HTML, por exemplo, ou não. Vai devolver a resposta lá para o back-end, que vai mandar para o front-end e vai ficar nesse ciclo aqui. Então, só esses trechos de código aqui que eu julgo importante para explanar mais sobre o trabalho. Bom, e aí vem as considerações finais. A gente viu que o desenvolvimento do chatbot para o sistema de certificado IFBA, ele mostrou-se uma solução viável, de importante utilidade. O assistente é capaz de melhorar a interação com os usuários, oferecendo atendimentos pré-estabelecidos, além de possibilitar um aprendizado contínuo. Sua implementação também pode reduzir a carga de trabalho dos administradores, permitindo maior foco em atividades estratégicas. Os benefícios das tecnologias utilizadas. O baixo custo de implementação. Tem custo, né? Claro que tem, mas o custo, nesse caso aqui, está mais relacionado a hardware. Né? As tecnologias open source, tem uma fácil manutenção e documentação fácil, bem acessível e fácil. A documentação oficial e também na internet a gente encontra. Para os trabalhos futuros, que é possível, é pertinente com relação à continuidade do chatbot, ele pode ser integrado com chatbots tradicionais e populares que tem, que é o caso do WhatsApp e do Telegram. Ele pode também pode implementar uma IA generativa, né, para ter um melhor, como eu vou dizer, relacionamento com o usuário em termos de palavras, homem-máquina, com um fluxo melhor de entendimento. Aqui são as referências usadas no trabalho. E aí finalizo. Muito obrigado.